Com você, boa noite. Certo, Ronaldo, boa noite mais uma vez para vocês. O Jornal da Cidade conversou com exclusividade com a jovem de Canindé, envolvida em um caso de incesto que terminou em tentativa de homicídio dela e do pai. Um crime articulado pela madrasta e pelo ex-namorado da garota, que também fazia parte desse triângulo amoroso. A versão da jovem reforça que havia consenso entre todas as partes envolvidas nessa história, né, Anderson Lima? Boa noite para você. É isso mesmo, Bianca. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Cidade. Uma verdadeira reviravolta, viu? Porque até então sabia-se apenas um lado dessa história da Aparecida, que disse que só soube dessa situação muito depois. Mas nesse depoimento exclusivo feito para a TV Cidade, a primeira entrevista da Larissa desde que toda essa situação começou, ela confirmou que essa situação sim provocava muita angústia, muita tristeza na Aparecida, que sabia de toda essa relação. Inclusive, a Larissa disse que os três, ela, o pai dela, o Jaelson, e a madrasta, a Aparecida, teriam procurado ajuda, teriam procurado fazer um tratamento para superar toda essa situação. A Aparecida já está em liberdade e hoje o Antônio Arilson da Silva Lopes, de 26 anos, que é genro do Jaelson, ele foi preso aí por ajudar a esposa, a Aparecida, nessa tentativa de homicídio. Ele ganhou liberdade provisória. Ele não vai utilizar a tornozeleira eletrônica, mas ele terá que comparecer mensalmente em juízo e não pode se ausentar da cidade de Canindé por mais de 8 dias. É um desdobramento a mais nesse caso e ainda hoje no Jornal da Cidade a gente vai trazer essa entrevista exclusiva numa reportagem do Miguel Anderson Costa sobre esse caso de incesto lá no município de Canindé. Ainda hoje, Bianca, aqui no JC. Volto com você. Tá certo, Anderson. Obrigada. E tem muito mais no Jornal da Cidade de hoje. Confira agora os destaques da edição. Engenheiros e pedreiros suspeitos de provocar o desabamento do edifício Andréa serão denunciados por homicídio qualificado. Praia do Futuro registra 13 afogamentos no fim de semana. E pesquisadores cearenses criam um grupo para analisar causas e soluções para a doença da urina preta. Você vai ver também a luta por justiça da família de uma mulher trans cearense assassinada em São Paulo. O Jornal da Cidade já está no ar. Treze pessoas se afogaram nesse fim de semana no Mar da Praia do Futuro, em Fortaleza. Andréia e Rodolfo são turistas de Manaus. Antes de entrar na água, tomam todos os cuidados para não perder a viagem à Fortaleza. Procuro sempre um posto de salva-vidas. Procuro também entrar numa região onde eu vejo outras pessoas tomando banho. Sempre entrar em partes mais rasas, né? Evitar esse contato mais nos fundos. No período da alta estação, que já está bem próximo, a tendência é que o movimento nas praias da capital aumente e o alerta dos guarda-vidas também. Das 14 ocorrências registradas em Fortaleza e região metropolitana, 13 foram aqui na Praia do Futuro. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa é uma das áreas mais perigosas do nosso litoral. Temos aqui a peculiaridade aqui da presença de valas e valões. As valas são as correntes de retorno, que fica no sentido perpendicular à praia, à faixa de areia, e os valões no sentido paralelo, aonde acontecem mais os acidentes. Por isso que André e Rodolfo preferem com calma procurar o local correto para tomar seu banho. Não tenho muito costume com o mar, então procuro ser bem cautelosa. Um ônibus bateu contra um poste hoje à tarde no bairro Mondumbi, em Fortaleza, e 4 passageiros ficaram feridos. Amanda Abdala. Este ônibus fazia a linha Siqueira-Parque Santana aqui no bairro Mondumbi. O motorista disse à Autarquia Municipal de Trânsito, AMC, que estava trafegando pela rua Carlos Magno quando notou algo errado no veículo. De repente, a direção travou e ele perdeu o controle da direção e bateu neste poste. O impacto foi tão forte da batida que parte da rua Carlos Magno ficou sem energia. De acordo com testemunhas, e até mesmo confirmado pela AMC, tinha alguns passageiros neste ônibus. Não souberam dizer quantas pessoas estavam no veículo, mas entre as pessoas que estavam no veículo, 4 passageiros ficaram feridos. A dona Isadora Lima, de 77 anos, foi a considerada com o estado de saúde mais grave.
tanto pela idade e tanto pelo impacto da batida. Ela foi socorrida para a unidade hospitalar mais próxima, onde está recebendo toda a atenção da equipe médica. Já os outros passageiros que tiveram ferimentos leves foram socorridos, atendidos por uma equipe do SAMU que veio até esta via. Eles fizeram os primeiros socorros e também direcionaram os outros passageiros até uma unidade hospitalar. Também nesta tarde, um aluno de autoescola foi assassinado dentro do carro em Fortaleza enquanto tinha aula de direção. Ô Anderson, a polícia já sabe o que aconteceu nesse caso? Olha, Bianca, todas as circunstâncias desse crime ainda estão sendo investigadas. O Paulo Henrique Teixeira Barros, de 28 anos, estava recebendo aula prática de direção numa rua lá do bairro Palpina, aqui na Grande Messejana, em Fortaleza. Bom, testemunhas contaram à polícia que o instrutor de autoescola desceu do veículo para acompanhar a baliza de fora. Logo depois de terminar, o aluno, Paulo Henrique, ele também saiu do carro, ficou conversando ali com o professor. O professor deixou o local por alguns instantes e foi neste momento que 3 homens armados chegaram, efetuaram vários disparos contra o Paulo Henrique, que não teve tempo algum de reação, não teve tempo de correr, ele morreu no local. Bom, a PM foi acionada, chegou por lá e descobriu que os homens acabaram fugindo logo em seguida, conseguiu descobrir ali o paradeiro deles, iniciou uma perseguição e 4 pessoas foram presas lá no bairro Sabiaguaba, aqui na capital. E agora o objetivo da Polícia Civil é descobrir, né, o real motivo desse assassinato, porque o Paulo Henrique, esse aluno que estava no meio de uma aula de autoescola, acabou sendo executado no bairro Palpina, aqui em Fortaleza. Bianca, eu volto com você. Agora, com as prisões, vai ficar bem mais fácil, né, de concluir esse assunto. A gente vai ficar acompanhando então. Obrigada, Anderson, mais uma vez pelas informações. E atenção, termina hoje à noite o prazo para resolver as pendências no cadastro da CNH Popular. O QR Code vai ficar aqui, ó, no canto da tela durante toda a reportagem para você que ainda precisa finalizar essa inscrição. Lucas mora em Bicuitinga, a 190 quilômetros de Fortaleza. De olho na internet, ele aguarda o resultado do cadastro da CNH Popular. Eu tive uma grande dificuldade para fazer a inscrição porque simplesmente o site não recarregava. Eu passei basicamente um dia e meio tentando fazer isso e não consegui. Também tive problema para enviar os meus documentos. Às 23h59 se encerra o prazo para resolver as pendências no cadastro da CNH Popular. A gerente de gestão de habilitação explicou que boa parte dos problemas tem relação com a documentação dos candidatos. Verificando as pendências, frente de documento de RG, verso do documento, comprovante de residência e declaração do segmento que ele faz parte. Em grande maioria, anexar a declaração de que faz parte do programa Bolsa Família, que ele é emitido pelo CRAS do município. O prazo é até hoje, 23h59, porque assim, nós precisamos conferir toda essa documentação e já disponibilizar, já que a comissão já acontecerá dia 28. O Detran Ceará observou que muitos candidatos com pendências fazem parte do programa Bolsa Família. É que eles esqueceram de colocar a declaração que você consegue no Centro de Referência e Atenção Social. Quem não tem o documento vai ter que aguardar uma nova chamada para a CNH Popular. Se a situação do candidato estiver em análise, significa que ainda não foi avaliada pelo Detran. Isso deve acontecer nos próximos dias. Em 28 de outubro, o Departamento de Trânsito começa o trabalho itinerante. No total, mais de 20 municípios devem ser visitados nesta primeira fase, com atendimento de cerca de 3.700 candidatos que vão concluir o processo e sair com a carteira de motorista sem gastar nada. A estimativa é que a habilitação seja entregue em até 6 meses, dependendo do empenho do futuro motorista. E hoje foi o primeiro dia útil da Avenida Domingos Olímpio, no centro de Fortaleza, com velocidade máxima reduzida para 50 km por hora. No total, já são 45 vias na capital de trânsito mais lento. Quem passa pela via deve ficar atento ao novo limite de velocidade. Bom, dependendo do horário, é viável, né? A velocidade de 50 km, porque existem diversos tipos de motoristas que alguns sabem
conduzir e respeitar as leis, mas tem outros que não, né? Em algumas vias é necessário, porém em outras não tem necessidade. As placas indicando a redução de 60 para 50 km por hora já foram instaladas na Avenida Domingos Olímpio. A ideia é garantir a segurança no trânsito. A Avenida Domingos Olímpio passam cerca de 35 mil veículos por dia. Existe já uma faixa exclusiva de ônibus, existe ciclofaixa. Nós percebíamos ainda um excesso de velocidade, aí, principalmente de motos e quem transporta no veículo particular. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito, entre 2015 e 2021, foram registrados 883 acidentes no corredor e 50 atropelamentos. 5 pessoas morreram nas ocorrências. Agora, com a Avenida Domingos Olímpio, sobe para 45 o número de vias com a velocidade reduzida aqui na capital. Mas atenção motorista e motociclista. Em mais de 20 ruas e avenidas, quem ultrapassar o limite de 50 km por hora poderá ser multado. Durante esses primeiros 6 meses não será feita nenhuma autuação para aqueles veículos que trafegarem de 50 a 60 km por hora, que é o novo limite de velocidade, mas deixa esse momento inicial, já que nós temos a sinalização horizontal e vertical finalizadas, que os condutores façam a sua parte, já respeitem esse novo limite. A mudança que vai atingir a todos os motoristas, não só os que passam pela Domingos Olímpio, está nas bombas de combustível. Hoje, a Petrobras reajustou de novo o preço da gasolina e do diesel. 21 centavos a mais no litro da gasolina, 28 no do diesel. A alta será repassada às distribuidoras já amanhã e, portanto, os novos valores deverão ser sentidos nos postos ainda esta semana. Aqui em Fortaleza, a média da gasolina está ali em torno de R$ 6,62, mas pode ser encontrada até por R$ 6,99. Com o reajuste, o litro com certeza vai passar dos R$ 7,00 na cidade. No ano todo, o preço do litro já aumentou mais de 70%. De acordo com a Petrobras, os ajustes são necessários para atender a demanda de mercado e evitar o desabastecimento. E você, que teve o contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida neste ano, sabe como virá o seu 13º salário? Proporcional aos meses trabalhados ou integral? O ministro da Economia emitiu uma nota técnica sobre esse acordo e os detalhes você vai ver na reportagem e também no QR Code que já está aqui do lado. Breno teve o contrato de trabalho suspenso no início do ano. Agora, só vai receber uma parte do 13º salário. Eu tive o contrato suspenso, durante 3 meses. Irei receber no final do ano só 9 avos, Um programa para combate a pandemia, que o governo ele pagava o salário do funcionário, ele estando em casa, Porém, aquele funcionário ele acaba perdendo alguns tipos de direito, No caso, seria o 13º. Breno não é o único, até porque trabalhadores que tiveram um contrato de trabalho suspenso por mais de 15 dias vão receber o 13º salário contando os meses trabalhados. De acordo com a nota técnica do Ministério da Economia, trabalhadores que tiveram redução na jornada de trabalho não terão impacto no pagamento do 13º salário em relação a todo o ano. Entretanto, um cálculo proporcional deverá ser feito pelo empregador. Durante o tempo suspenso, não só o 13º salário, mas outros direitos o trabalhador também não terá, respectivamente correspondente ao valor da jornada trabalhada, mas com relação ao 13º salário, a férias, ele não tem nenhum prejuízo. O Breno está tranquilo, até porque já conhece a lei. Ele destaca que o hábito de analisar o contra-cheque, por exemplo, pode fazer toda a diferença no planejamento. Realmente eu acho importante todo mundo estar sabendo dessa informação, porque eu acredito que muitas pessoas irão ter dúvidas, quando receberem o seu contra-cheque de 13º salário. Dúvida esclarecida aqui no nosso JC. E olha só, 80 bairros de Fortaleza e Caucaia, na região metropolitana, terão abastecimento de água suspenso na próxima quinta-feira. Segundo a CAGES, a interrupção no serviço vai ser necessária para a manutenção da estação de tratamento Oeste. Os trabalhos devem durar de 7 da manhã às 3 da tarde, mas a água demora sempre para voltar às torneiras. Então, a recomendação é mesmo evitar os desperdícios nesse dia. Para saber quais são os bairros, todas as informações a respeito desse assunto, é só acessar o gcmais.com.br. Em instantes, mais uma mulher trans cearense é assassinada em São Paulo. E ainda a entrevista exclusiva com a jovem envolvida em um caso de incesto e tentativa de homicídio em Canindé. Jornal da Cidade. Oferecimento
JC de volta com a história do seu José, que por mais de 60 anos foi invisível para o país. Ele nunca teve uma certidão de nascimento. E apesar do documento ser de fácil acesso nos dias de hoje, segundo o último censo do IBGE, cerca de 3 milhões de brasileiros, como o seu José, não possuem registro. E por isso, deixam de ter a garantia de direitos básicos, como saúde e educação. Menos de 24 horas depois de nascer, a pequena Laura já tem um registro de nascimento. O pai cuidou da documentação no hospital mesmo, enquanto a mãe ficava no quarto com a filha. Quis logo fazer para mim também levar lá para o meu emprego atestado. A mãe dela já está de alta, né? Agora eu faço só ela ficar de alta. Os pais do Luan Caleb também correram atrás da documentação da criança. O bebê nasceu há alguns dias e está na UTI. Assim que tiver alta hospitalar, já vai sair com toda a documentação pronta. O registro significa que ele existe, né? É os direitos que ele vai ter. São 3 mulheres e agora vem um homenzinho. No Hospital César Calles, em Fortaleza, os pais podem registrar seus filhos assim que nascem. Aqui no Hospital César Calles, a gente conta com a unidade interligada do cartório para o registro civil das crianças logo após o nascimento. Isso é um avanço, né, que visa, junto com a política de erradicação do subregistro civil, fazer a possibilidade de todas as crianças aqui nascidas já saiam com o registro de nascimento. O processo leva alguns minutos e precisa da documentação dos pais, que nem sempre possuem. Atualmente a gente tem uma equipe que visita diariamente, desde a paciente que entra na sala de parto, fazendo uma busca ativa daquela paciente, daquela genitora que não possui documentação, das genitoras que são menores de idade, que precisa realmente ter um responsável aqui no momento do registro civil. E a gente busca agilizar que esse registro seja efetivado aqui dentro do hospital. De acordo com o último censo do IBGE, cerca de 3 milhões de brasileiros não possuem registro de nascimento. Uma parcela considerável da população que sequer é vista pelo poder público. São pessoas que deixam de ter acesso a direitos básicos como saúde e educação. Existe uma gama de pessoas, né, que vivem na invisibilidade. Porque se a pessoa sequer tem um registro de nascimento, ela não foi inserida em nenhuma política pública, né? Essa pessoa sequer conseguiu retirar o seu RG, né? Então essa pessoa não existe formalmente. Ainda que tardio, é possível dar início ao processo de retirada de certidão de nascimento. A gratuidade, né? Na primeira vez que a pessoa hipossuficiente retira, ela já tem esse direito assegurado, né? Aquelas pessoas que não têm condições, né? Aquelas famílias que não têm condições de arcar com os honorários dos cartórios. O próprio hospital, através da assistente social, né, faz todo esse trabalho. Seu José já foi invisível para as políticas públicas durante mais de 60 anos. Sem conseguir contar a própria história e sem nenhum documento, ele vivia pelas ruas de Aracaju quando foi acolhido por uma instituição. Quando a gente acolhe um morador de rua, um irmão que morava nas ruas, a gente começa então esse processo. Primeiro processo, cuidar da saúde, verificar como é que estão as coisas. Mas junto a isso, simultâneo a isso, porque é uma necessidade, a gente já procura correr atrás dos dados civis deles. A documentação, o RG, se tem RG, se tem CPF, porque também são dados importantes, até mesmo para o processo de você poder inscrever ele no posto de saúde. Como seu José não sabe dizer quando nasceu, foi necessário fazer exames para ter noção de sua idade. Muitos vêm sem a certidão de nascimento ou qualquer outra documentação. Nesse caso específico, né, do José Rodrigues, ele veio sem nenhuma informação. Nós procuramos a defensoria. Foi quando a defensoria nos orientou. Agora, com documentos, seu José pode se dar o direito de existir perante os olhos da sociedade. Tirou a certidão, agora vamos partir para o RG, CPF, aposentadoria, os benefícios que ele tem direito, né? E olha, pesquisadores cearenses criaram um grupo de trabalho para analisar a toxina que causa a chamada doença da urina preta. Ela está presente em peixes e crustáceos e, devido justamente à desinformação, afeta há alguns meses a cadeia produtiva do estado. Tecnologia aliada à ciência, para saber mais sobre um mal que foi descoberto há bastante tempo. Os primeiros relatos da síndrome de Raff são de 1924. De lá para cá, as pesquisas não avançaram muito, mas os cearenses do grupo de trabalho criado aqui no estado acreditam que podem ajudar nesses estudos.
Essa pesquisadora explica que o foco é descobrir mais informações sobre a toxina que causa os sintomas da doença da urina preta. Uma das principais interrogações é qual toxina causa essa doença de RAV. Essa toxina ela pode ser identificada através da cromatografia líquida, que é uma técnica que é capaz de identificar essa toxina. Para avançar nessa pesquisa, o cromatógrafo é essencial. O equipamento separa e purifica elementos orgânicos e bioquímicos. A partir da análise do pescado cearense, é possível descobrir o que causa os sintomas. Por enquanto, o Ceará tem o registro de 9 casos da doença de RAF. O Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial vai utilizar equipamentos de última geração na pesquisa, que vai traçar também um paralelo entre a doença da urina preta e o meio ambiente. Até porque a cadeia do pescado cearense já sofre com a desinformação. A doença foi associada com o consumo de camarão-lagosta e alguns peixes, mas não tem relação com a conservação do pescado. E é muito importante entender que outros peixes nativos no Ceará não têm qualquer relação com a doença da urina preta. Os pesquisadores cearenses vão trabalhar em cooperação com outros estados para que novas informações sejam coletadas para esclarecer a população. Cada estado está criando seu grupo de trabalho. A gente espera trazer respostas para tantas perguntas que tem sobre a síndrome de RAF, conhecida como doença da urina preta. Nessa semana, o hospital de campanha, montado em Aracati, litoral leste do estado, para desafogar o atendimento da Covid-19, foi desmontado. Mas isso sem nunca ter recebido um paciente sequer. A estrutura foi erguida no mês de abril, dentro do Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias. O valor gasto da unidade não foi divulgado pela Secretaria de Saúde da cidade e a pasta do estado também não informou ainda por que nenhum dos 10 leitos abertos foi utilizado no período de 6 meses. E a Prefeitura de Assaré, no Cariri, decretou lockdown no distrito de Aratama após o aumento dos casos de Covid-19. O isolamento rígido começou na última sexta-feira e vai valer até, no mínimo, dia 5 de novembro. Pelo decreto, está proibido o funcionamento de igrejas, academias, clubes, centros de ginástica, escolas e creches. Bares, restaurantes e lanchonetes poderão atender apenas por delivery. A realização de qualquer tipo de evento e atividade em espaços abertos ao público também foi suspensa. Os engenheiros e o pedreiro suspeitos de provocar o desabamento do edifício Andréa, em Fortaleza, vão ser denunciados por homicídio qualificado. Anderson Lima, essa decisão saiu hoje, né? Exatamente, viu, Bianca? O Ministério Público disse que a denúncia foi oferecida pela promotora de justiça Alice Iracema Melo Aragão, que defende que a tragédia do edifício Andréa poderia e deveria ter sido evitada. Os engenheiros civis José Anderson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Loz de Oliveira e o pedreiro Amaury Pereira de Souza estão sendo denunciados aí com base no artigo 13 do Código Penal, que trata do risco da ocorrência do resultado. Há ainda denúncias por homicídio doloso, quando se assume o risco da morte, e pelo artigo 256, que trata de causar desmoronamento ou desabamento, além do crime de homicídio qualificado. Bom, e sobre os feridos e desapropriados, os profissionais aí foram denunciados com base no artigo 129, que trata de lesão corporal de natureza grave. O MP agora oferecendo essa denúncia, divulgada hoje, espera agora o resultado aí desse julgamento para que eles, segundo o MP, sejam aí condenados por essa tragédia que deixou 9 mortes e vários feridos. Bianca, eu volto com você. 2 anos depois, então, uma resposta. Obrigada, Anderson, mais uma vez. E as imagens de pessoas aglomeradas na cobertura do edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, repercutiram nas redes sociais. O prédio está interditado desde abril, quando uma jovem de 23 anos morreu após parte da laje desabar. As imagens feitas de um prédio vizinho mostram um grupo de 9 pessoas se divertindo no alto do edifício São Pedro, na Praia de Iracema. Um jovem faz uma selfie do alto do prédio, aproveitando a vista. Eles se divertem sem se preocupar com o perigo que correm. O prédio abandonado no ponto turístico mais importante da capital está com uma estrutura comprometida. Há pichações e grafites na maioria das paredes. Existem entulhos por todos os lados. Este muro ameaça cair.
um aviso foi colocado indicando o perigo. É uma imagem horrível. Eu fiquei com medo, vou mentir. Uma cidade dessa tão boa, bonita, uma paisagem feia dessa. O prédio já foi cenário de uma tragédia. Em abril deste ano, Renata Nakayama, de 23 anos, estava grafitando com um grupo de amigos quando parte da estrutura cedeu e ela caiu do 3º para o 1º andar. A jovem ainda foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. Quem passa em frente ao edifício São Pedro reclama do abandono. Isso é um desrespeito ao turismo de Fortaleza. Um perigo, uma catástrofe. Cair por cima de pessoas. E a polícia descobriu hoje em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, uma casa que servia de desmanche de veículos roubados. E o responsável por esse lugar era um homem que usava tornozeleira eletrônica. Amanda Abdala. Gabriel de Oliveira Candeia respondia por furto e disse aos policiais que há quase uma semana trabalhava como caseiro na residência, mas ia ao local apenas para alimentar os cachorros. Lá dentro, as equipes encontraram placas de veículos, uma moto roubada e material para fazer a remarcação de chassis. A casa, que servia para desmanche, fica na localidade de Matões, no município de Caucaia, e foi localizada depois do furto de uma moto na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza. Dentro dessa casa havia uma pessoa e dentro de um dos quartos, nós encontramos motos, várias placas de outras motos, de veículos, bem como ferramentas que são utilizadas para fazer remarcação de chassi. Foi dado voz de prisão de imediato, a pessoa que estava na casa, e conduzimos o mesmo aqui até a delegacia de Caucaia. Mais uma mulher trans cearense foi assassinada em São Paulo. Vitória Rodrigues foi encontrada morta na madrugada de sábado em uma rua da zona sul da capital paulista, onde morava desde os 14 anos de idade. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo ainda investiga as circunstâncias do crime. Relatos de testemunhas apontam que Vitória, que trabalhava como garota de programa, teve o corpo arremessado de um carro por volta das 3 horas da manhã e tinha marcas de perfuração por faca. Os responsáveis ainda não foram presos. Agora a família da vítima luta para garantir que o enterro de Vitória aconteça aqui no Ceará. Em Forquilha, no norte do estado, o incêndio destruiu uma indústria de castanhas hoje de manhã. Os bombeiros usaram 5.000 litros de água para apagar o fogo, que atingiu a área das fornalhas. Não houve feridos, mas para evitar novos focos, as equipes também precisaram resfriar todo esse local. Agora veja o que aconteceu com um empresário da cidade de Camocim, no litoral oeste do Ceará. Ele comprou roupas pela internet e, no lugar das mercadorias que pagou, recebeu, olha só, caixas com pedras. Vítima do golpe, esse homem compartilhou o vídeo nas redes sociais e agora a polícia está investigando o caso de estelionato. A Delegacia de Defraudações alerta sobre cuidados nas compras online. Entre eles, filmar o momento da abertura da encomenda, como esse empresário fez, e também é preciso pesquisar a reputação da loja e do vendedor antes da compra e também registrar ali um boletim de ocorrência caso haja alguma divergência. Vamos ver agora o que é destaque no Jornal da Record, que começa logo após o JC. Olá, boa noite. Começamos a semana ao seu lado, trazendo no Jornal da Record tudo o que aconteceu de mais importante nesta segunda. Gasolina e diesel mais caros a partir de amanhã. A alta no preço volta a pressionar a inflação às vésperas da definição do Banco Central sobre a taxa de juros. O governo prevê o benefício médio do Bolsa Família de R$ 230 para novembro. Senadores votam nesta terça o relatório da CPI da pandemia e o texto deve mudar de novo, agora para incluir o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima. O diretor assistente do filme, que entregou a arma para o ator Alec Baldwin, já havia sido demitido de outra produção em 2019, depois de um acidente com arma que disparou inesperadamente. Na nova série de reportagens especiais, os gargalos no transporte. Hoje, a ponte que deveria unir Santos a Guarujá e eliminar os transtornos dos moradores da região. O JR chega já já. E está imperdível. Olha, pela primeira vez, a jovem que tinha relação sexual com o próprio pai e um ex-ficante falou com uma equipe de TV. Ela e o pai sofreram uma tentativa de homicídio. Investigações apontam que a madrasta dela e o terceiro envolvido teriam contratado 2 homens para cometer o duplo homicídio. Gostaria de pedir perdão a todos, a família de ambas as partes e a sociedade pelo constrangimento
sabemos que nosso ato não foi correto e o que nós da família queremos dizer é que a família não sabia. Porém, a mandante e o parceiro de crime dela sabiam sim do fato ocorrido, do incesto. Hoje, com 21 anos, a jovem que terá a identidade preservada conta que desde os 17 mantém um relacionamento incestuoso com o pai, Jaelson Oliveira, de 39 anos. A madrasta, Maria Aparecida Barroso, sim, segundo ela, sabia de tudo. Ao contrário do que dizem por aí, a mandante e o parceiro de crime dela sabiam sim, há quase 3 anos disso. Ainda segundo a jovem, ela, a madrasta e o pai chegaram a passar por tratamento psicológico para virar a página, mas não deu e as relações continuaram dentro da mesma casa. Até que em junho deste ano, Maria Aparecida resolveu agir com as próprias mãos e contou com a ajuda do ex-ficante da garota, Erilson Lopes. Chegaram os 2 meliantes, um ficou dando cobertura e o outro deu um tempo e acabou atirando. Efetuou 4 disparos, a arma bateu catolé e os 2 disparos que era para matar de vez eu e meu pai, não deu certo. Horas depois da tentativa do duplo homicídio, a mandante e o intermediador do crime foram presos por meio de uma operação montada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil aqui do Ceará. Os 2 foram conduzidos à Delegacia Regional de Canindé, no sertão central do estado, onde o mandado de prisão foi cumprido por tentativa de homicídio. Em depoimento à polícia, o terceiro envolvido na relação sexual entre pai e filha, o Erilson, disse que soube que Maria Aparecida pagou cerca de R$5 mil para José Onofre Ramos, conhecido como PF, para cometer o crime. As informações são do irmão de Jaelson, que também prefere não mostrar o rosto. Ela ligou para mim e dizendo: teu irmão acabou de ser acometido por disparo junto com a tua sobrinha e pediu para que eu pegasse ela na casa dela. Aquilo me causou, de uma certa forma, estranheza, porque ela não falou, o meu esposo, né, foi atingido, ou então vou te esperar no hospital. Aí saí de Fortaleza, fui a Canindé, passei por lá, depois disso eu fui à delegacia, porque parecia que os atiradores teriam sido presos. Aí, pós essa situação, já fiquei um pouco cabreiro com isso. Neste vídeo, após ser solta, Aparecida Barroso disse que nada justificava o crime, mas falou que vivia em uma relação abusiva. Eu não estou aqui para dizer que sou inocente, estou realmente para dizer que cometi um erro, fui acometida pelo desespero de quem realmente vive um relacionamento abusivo de anos. Joelson Oliveira, o pai, está há cerca de 120 dias no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. A filha ficou com a marca da bala no rosto e está perdendo a visão aos poucos. Agora, a família pede justiça pela tentativa de homicídio e diz que tem medo, caso os contratados para praticar o crime voltem às ruas. Não tem como desfazer o que já foi feito. Tanto o ato, a nossa família, do modo geral, e a sociedade em si, o ato incestuoso já foi feito, o que é horrível aos olhos da sociedade, de Deus, de todos, mas um crime também foi cometido, né? Um duplo tentativa de homicídio. Nós não temos paz desde o dia do acontecido. Antes de encerrar, vamos ao momento FEComércio da semana. Empreender é criar oportunidades e assumir riscos. Estamos vivendo um momento de muitas transformações e com ele podemos acompanhar as novas gerações, construindo laços inspiradores com o comércio. Minha primeira experiência comercial foi como representante comercial de arroz, no qual eu e meu pai vendíamos. Eu já fazia faculdade, contudo teve a necessidade de ir para a minha área, e eu só conseguia estágio não remunerado. Daí eu tive a obrigação e a necessidade de empreender. Eu comecei no centro de Fortaleza, numa sala comercial de 12 metros quadrados, onde a força laboral toda era eu e a minha irmã, e a gente tentava conciliar da maneira que podia. Hoje nós temos um escritório full service em Fortaleza, São Paulo e Brasília. Temos uma equipe para atender todas as demandas do direito.
No início da pandemia, todo mundo se viu obrigado a ir para casa e mandar seus funcionários para casa. Nisso a gente viu a oportunidade, ficou prestando serviço e consultoria para atualizar os nossos clientes da nova técnica jurídica. E nesse turbilhão de informação e nessa volatilidade toda, a gente prosperou e cresceu. Eu virei consultor e desenvolvedor de negócios das empresas nas quais eu trabalhava como advogado. Virei serial empreendedor, eu treino toda a minha equipe e eu faço muito isso, é conectar os nossos clientes. Intermedio que um conheça o outro e um vire consumidor do outro. O comércio, para mim, ele é desde o hobby, é o trabalho, é diversão e é de onde eu tiro a subsistência e a dignidade da minha vida e da minha família toda. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fê Comércio, representando o comércio, transformando vidas. O JC termina aqui, mas a semana está só começando e amanhã eu te espero de novo, às 7h15. Agora tem o Jornal da Record e, na sequência, Gênesis. As imagens de encerramento são da Avenida Desembargador Moreira, aqui em Fortaleza, no coração da aldeota, pertinho da Praça das Flores, até quase o prédio onde fica o nosso Grupo Cidade de Comunicação. Imagens lindas, feitas do nosso drone, imagens aéreas. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau!